todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio dos Biomédicos pelo Mundo, uma iniciativa que tem como objetivo dar a conhecer percursos internacionais inspiradores de engenheiros biomédicos portugueses. O cerne deste projeto residirá numa coletânea de entrevistas a estudantes e formados que já tenham tido experiências de estudos ou de emprego fora das nossas fronteiras. O meu nome é Catarina Almeida e sou colaboradora do Departamento de Formação e Saídas Profissionais da ANEB. Eu sou Pedro Teodoro, sou diretor do Departamento de Ensino e Ação Social da ANEB. E hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados pela Catarina Camarate. Olá, Catarina, seja bem-vinda. Para quem não conhece, a Catarina Camarate é estudante do segundo ano de mestrado em Engenharia Biomédica e Biofísica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pautou a sua licenciatura com a realização de 3 distintos estágios. O primeiro teve lugar na Glint, no âmbito do desenvolvimento de uma aplicação para pacientes com cancro. O segundo foi realizado em parceria com uma startup, Neurose, na área do neurofeedback. E um estágio no INL, Instituto de Nanotecnologia de Braga, no qual colaborou numa equipa de investigação para diagnóstico do cancro, utilizando nanopartículas. Ainda para a realização da sua tese de mestrado, realizou um estágio na Neuroelectrics, uma empresa da área da neurociência sediada em Barcelona. E aliado ao mencionado, a Catarina Camarate também realizou um módulo do EIT Health Module em parceria com a Copenhaga Business School, denominado por Métodos Quantitativos Avançados para Inovação em Saúde. E com o percurso marcado por atividades extracurriculares, a Catarina fez ainda parte do núcleo de estudantes de Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências. E para dar início à nossa entrevista, a primeira pergunta que te faço é a seguinte: segundo a tua biografia, nós sabemos que estudaste na Copenhaga Business School, mas numa vertente mais empresarial, que diferenças se fizeram sentir relativamente a Portugal? Ou seja, a nível da cultura, do estilo de vida, que diferenças mais impactantes é que tu notaste? A primeira diferença que eu notei em termos de cultura foi o facto de as pessoas nórdicas serem um bocadinho mais frias, como já se sabe. Eu também sinto que o facto de ser Covid acentuou isso um bocadinho demais. Nós acabámos por ficar muito tempo fechados em casa, não tivemos muito em contacto com as outras pessoas da nossa turma, até porque no início ainda começou a ser presencial quando nós chegámos, mas depois acabou por ser tudo em casa. Portanto, eu sinto que a minha opinião em relação a isto é um bocado influenciada por isso e tenho pena de não ter conseguido ter a experiência a 100% para poder confirmar isso. E depois, em termos de vista do ensino, eu achei bastante mais exigente. Os trabalhos, mesmo quando eram em grupo, eram avaliados também individualmente e o que em Portugal isso muitas vezes não acontece. Os trabalhos são em grupo, às vezes vamos apresentar em grupo, às vezes se for preciso nem precisamos de falar tanto e as pessoas nunca acabam por perceber ou por puxar mesmo por nós individualmente. E lá isso não aconteceu pelo menos neste módulo. Por isso isto foram as duas diferenças que eu senti mais. O que, por um lado, às vezes vamos um bocadinho mais nervosos, acaba por ser mais puxado, mas no final sentimos que acabamos por aprender mais. Pelo menos eu senti que realmente aprendi mais. Para além destas diferenças que sentiste relativamente a Portugal, que competências pessoais e técnicas é que pensas que conseguiste adquirir ao longo do tempo que estiveste em Copenhaga? Competências pessoais, diria um bocado esta capacidade de aprender um bocadinho mais. Não sei se consigo bem explicar, mas eu sinto que nos tivemos que esforçar bastante mais, foi bastante desafiante. Por isso sinto que acabei por crescer um bocadinho pessoalmente, no sentido de que temos mesmo que pesquisar. Nós, como acabámos por ficar em casa, muitas vezes sentíamos que não tínhamos tanto apoio dos professores, porque era um bocadinho mais difícil esclarecer as nossas dúvidas, portanto tivemos que fazer um trabalho mais autónomo e sinto que isso nos ajudou a crescer pessoalmente. Do ponto de vista profissional, ajudou o facto de termos realizado um estágio também com uma empresa. Portanto, foi a minha primeira experiência em termos de estágio mais empresarial, porque foi com a Glint, foi em termos mais de desenvolver um modelo de negócios e sinto que isso também ajudou bastante a perceber que eu também gostava bastante dessa área que não tinha tido contacto antes no curso. E pegando nessas competências que deves ter adquirido, devem-te ter ajudado na realização da tua tese de mestrado, e é nesse ponto que eu agora vou pegar, no âmbito da realização da tua tese de mestrado. Realizaste um estágio na Neuroelectrics, uma empresa da área da
da Neurociência, sediado em Barcelona. Como é que surgiu esta possibilidade e de que forma é que encaraste este novo desafio? Nós, na Faculdade de Ciências, nós supostamente temos que realizar um estágio no final do terceiro ano. E geralmente os alunos fazem fora, com o programa Erasmus+. Só que por causa do Covid nós não tivemos esta possibilidade de realizar o estágio fora, porque foi no ano 2020 em que ficámos mesmo em confinamento. Portanto, assim que ficou sempre o bichinho de ir para fora. E quando chegou a altura da tese eu pensei, ok, é a minha nova oportunidade de ir para fora, de aproveitar o programa Erasmus+. E então comecei a pesquisar possíveis opções para fazer o estágio fora. Eu sabia que queria fazer numa empresa, sabia que queria fazer na área da neurociência, então comecei a procurar projetos na Europa sediados em empresas e foi que encontrei a Neuroelectrics. E como é que tu foste para este desafio? Como é que eu fui para este desafio? Sim, como é que encaraste toda esta realidade, apesar de já teres estado fora, mas pensando que não, era um país diferente, uma empresa diferente, Sim. numa área diferente? Pronto, eu no início estava cheia de medo, né? Porque em Copenhaga, pensando que já tinha ido para fora, mas era só por 2 meses, era fazer cadeiras, porque já estamos um bocadinho mais familiarizados. Eu fui com amigos, ficámos a viver juntos, fizemos cadeiras juntos, portanto é uma experiência diferente, mas foi um bocadinho mais dentro da minha zona de conforto, pensando que não. Nos dias antes de ir para Barcelona estava super nervosa, não conseguia dormir porque estava realmente com medo de não me adaptar, de perceber que não era capaz de desempenhar as tarefas que eles estavam à espera, de não me conseguir identificar com as pessoas que trabalhavam lá na empresa, não sabia se iam ser muito mais velhas que eu, se não iria conseguir criar relações com elas. Portanto, estava assim um bocadinho mais apreensiva, mas eu sabia que mais valia mesmo assim ir e correr mal do que simplesmente não ir. Então lá fui, obriguei-me um bocadinho a ir e no final compensou. Ainda bem. Como já nos confirmaste, este estágio foi presencial e apesar de Barcelona ou de Espanha não ser um país com tantas diferenças culturais como em Copenhaga, quais é que são os principais ensinamentos desta experiência? Os principais ensinamentos desta experiência. Primeiro ensinou muito em termos no ponto de vista de trabalhar, de programação, pronto, essa parte mais aborrecida, digamos assim, ensinou-me bastante. E depois ensinou-me também que há tempo para tudo na nossa vida, que lá está, podemos nos dedicar 100% ou podemos dar tudo ao nosso trabalho, mas há sempre tempo para criar relações com as pessoas, que devemos também dedicar tempo a ter estas experiências, a dar a oportunidade de conhecer pessoas novas, mesmo quando no início parece que não nos identificamos tanto com elas. Isto é uma coisa que eu aprendi, porque eu conheci pessoas bastante diferentes e no início pensei, ok, não me identifico, mas ao fim e ao cabo, mesmo não nos identificando, essas pessoas conseguem nos marcar bastante. Isto acho que foi uma das lições mais preciosas que eu aprendi e que devemos, lá estar, ao longo da nossa vida. É bom ter uma vida estável e sentirmos confortáveis onde estamos, mas acho que é sempre importante às vezes passar por estas experiências que nos fazem sair um bocadinho da nossa zona de conforto e acho que não nos devemos esquecer disto ao longo da vida. Mas o que realmente é curioso é que todas estas experiências que tu tiveste, algumas delas, não constituíram alternativas ao plano curricular de engenharia biomédica. Mas estas experiências foi possível, apercebeste, já falaste nas diferenças do método de ensino, mas a nível de método de trabalho, que diferenças é que tu sentiste mais connosco cá, em Portugal? Em relação, pronto, em Barcelona o que eu senti é que ganhei uma ética de trabalho bastante mais eficiente, digamos assim. Eu senti que para conseguir lá estar, aproveitar também a parte mais social, tinha que ser bastante organizada e ter bastante ética de trabalho quando eu estava a trabalhar, e também senti um bocado disso em Copenhaga, até porque como o módulo era extra ao plano curricular normal, acabámos por estar um bocadinho mais sobrecarregados de trabalho. E ainda por cima, como em Copenhaga ainda senti que era mais puxado, portanto sinto que isso ajudou a desenvolver a minha ética de trabalho, a organização, perceber quais é que são as tarefas que tenho que fazer, organizar o meu tempo para as conseguir fazer. Portanto, sinto que ajudou a aumentar bastante, ou a melhorar bastante, digamos assim, a minha ética de trabalho. Há algum conselho que queiras dar, um conselho especial, já que tens tanta experiência em sair do país? Algum estudante de engenharia biomédica que tenha vontade de estudar ou trabalhar para fora? O meu conselho é que vão.
experimentem, mesmo que lá está, às vezes há sempre uma parte de nós que vai dizer, ou que vai arranjar se calhar desculpas para não ir, que eu cheguei a fazer um bocadinho isso, mas o meu conselho é que vão e mais vale ir e depois decidir voltar, do que não ir. E até eu gostava de trabalhar em Portugal, mesmo tendo tido estas experiências fora, mas o facto de ter tido estas experiências fora fizeram-me perceber, especialmente a de Barcelona, que se realmente eu perceber que em Portugal não estou a conseguir encontrar alguma coisa que eu goste, ou que não estou a sentir-me completamente realizada na minha profissão, que tenho um mundo lá fora e que é possível ir para um país novo, ou para uma cidade completamente sozinha e fazer relações com as pessoas, criar amizades e construir a nossa vida lá. É possível. E o facto de eu saber agora que é possível tranquiliza-me um bocado na minha procura de emprego. Porque sei que lá está, se não conseguir ficar aqui, porque Portugal é um país incrível, por isso eu adorava ficar, mas se não conseguir ficar aqui, sei de facto que é possível ir lá para fora. Outra curiosidade que é muito interessante é que tu fizeste estágio em várias empresas, nomeadamente a Glint, a Neuros, o INL, e de facto todas estas entidades têm perfis de trabalho e focos muito diferentes na sua atividade. O que é que te motivou a procurar oportunidades de estágio em cada uma destas entidades e de que modo é que tu sentiste que contribuíram para a tua formação? Porque realmente são todas muito diferentes. Eu no início estava um bocado perdida com aquilo que eu gostava de fazer, porque o nosso curso é bastante versátil, o que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo às vezes faz-nos andar um bocadinho perdidos, especialmente no início, sobre o que é que nós efetivamente podemos fazer. Por isso eu acho que é importante na procura de estágios não nos focarmos só às vezes numa área. Se a pessoa realmente tiver a certeza do que é que quer fazer, talvez não haja assim tanto problema, mas quando a pessoa não tem a certeza do que é que quer fazer, eu acho que é importante diversificar um bocado as áreas dos estágios para perceber realmente o que é que quer fazer, ou pelo menos para ir excluindo algumas coisas que não quer fazer. Foi como aconteceu no primeiro, como era mais na parte laboratorial, era uma investigação, eu percebi que, apesar de eu achar muito interessante, eu sempre me interessei bastante pela investigação em termos do cancro, mas percebi que realmente essa parte não era para mim, que eu preferia estar a lidar com problemas mais reais, com soluções mais rápidas de aplicar e que pudesse realmente ver o efeito daquilo que eu estava a fazer. Por isso eu acho que é bastante importante realizar estágios nas diferentes áreas e foi um bocadinho o que eu tentei fazer para poder perceber o que é que eu queria fazer. Muito bem. Agora voltando um bocadinho mais atrás, o Web Summit foi se calhar uma das tuas primeiras experiências extracurriculares. Como sabemos, pronto, o Web Summit é um evento muito completo, com pessoas das mais diversas áreas. De que forma é que a tua participação neste tipo de evento, enquanto voluntária, te influenciou a procurar participar em atividades fora da academia? Sim, como tu disseste, o Web Summit foi uma das minhas primeiras experiências extracurriculares e foi também a minha primeira experiência mais internacional. Eu, antes de ir ao Web Summit, não tinha noção que há tantas pessoas que vêm de propósito a Portugal só para fazer voluntariado no Web Summit. E, portanto, em 2 dias, conheci imensas pessoas de imensos países e isso, de facto, acaba por abrir um bocadinho os horizontes e acaba por nos fazer pensar que realmente há muito mais do que aquilo que nós às vezes nos lembramos no nosso dia-a-dia. E sinto que isso acaba por deixar algum bichinho em nós para ir procurando mais. E o Web Summit é, sem dúvida, um evento bastante completo e quando nós somos voluntariados no Web Summit podemos também aceder à Feira das Empresas, que se não formos voluntariados o bilhete é bastante caro, portanto como voluntário nós conseguimos aceder a essa parte e conseguimos perceber de facto que empresas é que estão a aparecer, em que problemas é que as empresas estão a focar e pensando que não, isso começa-nos a fazer pensar em coisas para além do nosso curso ou das cadeiras que estamos a estudar. Esta foi a nossa última pergunta. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa de relevante ou que achas que deve ser dito para quem nos está a ouvir. Quero, no final de contas, agradecer por este convite e dizer que acho que esta iniciativa é bastante boa para dar a conhecer aos alunos as diferentes possibilidades que eles têm, especialmente para os mais novos, porque uma das coisas que me ajudou também bastante foi estar sempre em contacto com alunos mais velhos, saber as experiências que eles tinham feito, perceber que caminhos é que é possível seguir. Por isso, queria agradecer e dar os parabéns a esta iniciativa. Obrigada a nós. Muito obrigado.
E agora passo também a agradecer-te por teres aceito o nosso convite e teres tido a disponibilidade para estares aqui hoje a falar sobre estes assuntos, porque é sempre muito enriquecedor poder falar destas experiências e no teu caso que tiveste experiências tão diferentes. Portanto, mais uma vez, muito obrigada da nossa parte e desejo-te muito sucesso para o teu percurso académico e profissional. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.